Olá, o Câmara na Cidade apresenta mais um programa da série especial sobre os bairros de Porto Alegre. Hoje você vai conhecer a Cidade Baixa. Vamos mostrar um pouco da história da região, contar as lembranças de seus antigos moradores e apresentar os atrativos do bairro. Com a Câmara na Cidade, começa agora, aqui na TV Câmara. Região alagadiça e com muita mata. Assim era essa zona no século XIX. Para se ter uma ideia, havia um riacho que passava exatamente aqui. Ia desaguar no Guaíba, que na época começava logo ali. Hoje nós vamos conhecer a história e falar um pouco mais sobre a Cidade Baixa, um bairro que teve sua delimitação alterada por uma lei em 1979. O Cidade Baixa tem uma área de 79 hectares e faz limite com os bairros Centro, Farroupilha, Azenha, Menino Deus e Praia de Belas. Em 20 anos, a população reduziu 15,7%. Hoje são 16.634 moradores em 7.821 domicílios no bairro Cidade Baixa. Como eu já contei para vocês, esta era uma região extremamente alagadiça. Por isso, o bairro ficou isolado durante muitos anos e começou a ser urbanizado somente lá pela metade do século XIX. Nessa época, a região era conhecida como Arraial da Baronesa. Era uma grande extensão territorial abrangida por uma chácara de propriedade da Baronesa de Gravataí, cuja mansão localizava-se onde hoje é a Fundação Pão dos Pobres. Tudo começa com a Baronesa de Gravataí. Nós tínhamos o Riachinho, que depois foi urbanizada, toda essa região foi tudo aterrado e hoje seria o Arroio Dilúvio. Mas na época era o Riachinho, que era um riacho que passava dentro da Cidade Baixa. Então ele tinham regiões que inundavam mais e essa região era conhecida como Areal da Baronesa, então ela não tinha muito valor assim para o poder público. E era conhecido também aquele território como emboscadas. Por quê? Porque ele era um território que ele não tinha contato com o centro, a não ser por pontes precárias, que as próprias pessoas que ali viviam construíram essas pontes, e a ponte de pedra, que seria bem lá na ponta, basicamente na beira, na época onde era o Rio Guaíba. Posteriormente, ela dividiu em vários terrenos e a partir daí, com a abolição da escravatura, por exemplo, muitos escravos, ex-escravos e pessoas vieram morar nesses territórios. Eu nasci e me criei nessa zona, na Baronesa do Gravataí, Areal da Baronesa, e ali foi espaço de muita luta negra. Os negros eram muito perseguidos, a gente se unia muito. Minha mãe tinha casa de religião ali e era um verdadeiro quilombo na casa da minha mãe, porque era judiado, ia para lá, ficava ali para se alimentar, para morar. Ali tinha diversas casas de religião. Atrás da Igreja Pão dos Pobres tinha uma fábrica de velas e ali tinha uma casinhola que era da minha avó, vó Nora de Guançã, que tinha... Ali começou. Dali elas foram para o Areal da Baronesa, eram lavadeiras, carregava trouxa na cabeça. Foi o maior símbolo de resistência do negro, foi a sua religiosidade. Esse território, ele
continha vários elementos importantíssimos da religiosidade afro-brasileira, como a água corrente do riacho, né? Aqui era tudo chão de terra, batida, tanto é que no carnaval se dizia que era o carnaval na areia, o carnaval do Areal da Baronesa, porque eles começavam a batucar e subia uma poeirama, tem toda a coisa do mato ali, e diz que o príncipe Custódio, né, que ele assentou ali, né, vários assentamentos feitos por ele. Diz que ele sempre andava trajado finamente, digamos assim, andava com uma carruagem, tinha um séquito, inclusive ele tinha um harém, né, dizem, porque ele no óbito tá como solteiro, mas ele teve vários descendentes e diz que morava com várias mulheres. Foi um dos que criou essa linha, né, em Porto Alegre, que é a linha Jeje, que é uma linha da religiosidade do batuque aqui no Rio Grande do Sul. Então ele teve essa importância fundamental e foi morador também aqui da Cidade Baixa. Travessa dos Venezianos, porque a Joaquim Nabuco antigamente se chamava Rua dos Venezianos, e aqui de fato nunca passou a pertencer oficialmente como uma rua da cidade, tanto é que até hoje ela é uma travessa, e ela tem uma característica, digamos assim, que várias ruas da Cidade Baixa tinham esse tipo de construção, né, que a gente pode ver como ela é construída, hoje é tombado pelo patrimônio da cidade, pelo patrimônio histórico, mas é uma característica, digamos, de várias ruas dessa região, que eram as chamadas avenidas, né? Alguns italianos também vieram para essa região. Muitos praças da Brigada vinham para Porto Alegre, vinham do interior, de outros locais, e onde é que eles residiam? Nessas casas, nesses quartos, na verdade, que eles alugavam dentro dessas casas. Muitas pessoas vinham do interior e acabavam criando seus laços, digamos, na cidade de Porto Alegre, aqui dentro, né? Frequentando o batuque, que tinha várias casas de batuque, frequentando o samba de roda, o futebol de várzea. A partir de 1880, novas ruas foram abertas, como a Lopo Gonçalves e a Luiz Afonso, que homenageavam vereadores da cidade. Essas avenidas todas elas receberam nomes de pessoas tradicionais da época. Podia citar, por exemplo, que o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, um próspero comerciante, que se chamava Lopo Gonçalves. De Luiz Afonso, que também era um farmacêutico, que são ruas paralelas. Recebem ainda os nomes de certas ruas, que nem a Rua da Imperatriz, a Rua do Imperador, que hoje é a República, a Imperatriz Venâncio Aires, cujo passado se espelhava muito na chácara da Baronesa do Gravataí. Nós temos hoje a Rua Lima e Silva, que se chamava Rua da Olaria, que era uma olaria enorme, que estava de frente para o Campo da Várzea, que se chamava toda hoje o Parque da Redenção. A João Alfredo, quem foi este personagem? Ele foi conselheiro do Império, do Imperador. Essas áreas fazem parte da história de Porto Alegre, enquanto espaços associados à cultura popular, expressa através dos batuques, das danças, dos ritmos e das festas organizadas pelos segmentos negros da população. Aqui tu tinha a questão da religiosidade, a questão do samba, né, do batuque, das rodas de samba, do futebol de várzea, uma comunidade que foi se constituindo desde lá do século XIX até a década de 50, pelo menos do século XX. Então eram muitos laços feitos nesse espaço, né? Carnaval de Porto Alegre, nesse período, ele foi apropriado pelos descendentes de africanos, porque o carnaval chega em Porto Alegre trazido pelos açorianos, daí ele tem uma série de fases, né? Se populariza, realmente vai ser na década de 20, 30 e 40, quando os negros realmente vão se apropriar
dessa festividade. Eles enfeitavam as ruas, a comunidade, cada um ajudava com o que podia. Muito importante também no período do carnaval, que foi a coroação do seu Lelé, o rei Momo Negro, do areal da baronesa, que o coreto dele ficava na Barão com a baronesa de Gravataí, e ele fazia uma via, digamos assim, crucius, né? Eles vinham muitas vezes lá da Ponte de Pedra ou lá da Praia de Belas, porque antes tudo aquilo não existia, foi aterros posteriores. A Praia de Belas era na beira da praia. Lá por altura onde é hoje a churrascaria Garcia, ele subia ali num barquinho, né, num caiaque, e esse caiaque vinha passava lá pela Ponte de Pedra, que na época era tudo navegável, né, digamos assim, vinha pelo riacho e passava por dentro de todo o território. Onde ele ia passando, o pessoal ia fazendo a maior festa, esperava eles, né, em alguns pontos, já com os blocos montados ali para esperar. Daí o pessoal botava os banquinhos na rua, enfeitava com bandeirinha. A partir da metade do século XX, a população da região aumentou significativamente. Foi nesta época também que surgiram os cinemas como o Garibaldi ou Avenida, na Avenida Venâncio Aires, e foi construída a Igreja da Sagrada Família, na José do Patrocínio. Além disso, o bairro passou por inúmeras intervenções urbanísticas, na medida em que sua localização tornou-se uma via de acesso a outras regiões da cidade. Vai ser com a enchente de 41, acho que é um fator muito importante, né, para se pensar em reurbanizar essa região toda, e principalmente ali com o aterro mesmo, né, do Riachinho. Na década de 50, o Pão dos Pobres estava às margens do Lago Guaíba, ou do Rio Guaíba, como nós, né, com muita convicção dizemos, né? Veja que isso aqui não é nuvem, é o Rio Guaíba. Os internos que moravam aqui em cima, no verão, o banho deles era diretamente no rio, porque as águas eram puras, cristalinas e muito piscosas. Veja que atrás aqui, esse conjunto aqui são as oficinas. Atrás das oficinas passava o arroio Dilúvio. Em cima da Rua da República tinha uma ponte. Está aqui a ponte, né? E o arroio Dilúvio passava por baixo do ponte, passava por baixo da ponte da pedra e entrava no Guaíba. Na realidade, esse panorama que vemos aqui é de uma fotografia tirada em 1995. Ela é relativamente recente, mas o Pão dos Pobres está aqui. Hoje o Rio Guaíba está lá, a 1 quilômetro de distância. E tudo isso aqui foi, portanto, tomado do rio. Há muito tempo, a Cidade Baixa foi o endereço de grandes nomes da música, do esporte e até da poesia. Vivita Cartier foi uma menina que foi levada por indicação do coronel Emílio Massot para ela ter seus préstimos todos em benefício da sociedade veneziana. Veneziana por quê? Daquela travessa, filha de imigrante francês e de mãe germana. Aqui se instalou, menina que teve na sua adolescência os graus da sensibilidade para a poesia. Pombal, aos venezianos. Reparem que lindo quadro, orgulho da natureza. Parece que Deus formou num reino todo pureza. Quanta mãe tão carinhosa, quanto travessos filhinhos, e quantos ternos amantes unidos no róseos biquinhos. Tem a graça de um arcanjo, a pureza de uma flor. 2 pombinhos se beijando representam o amor. Cantores saíram daqui, como o próprio Lupicínio Rodrigues, que era morador da Ilhota. Tinha o barraco do Lupicínio Rodrigues, né? Era, como o próprio nome diz, um barraco. Era um amontoado de madeira, lá, um coreto lá no fundo, porque tinha o riacho. E ali os caras, na época eu não podia entrar lá porque eles me corriam, né? Eles corriam, se entrava o cara já estaludo, né?
Agora o Lupicínio era uma pessoa muito boa, sabe? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. O Tesourinha, que era jogador de futebol, em 1952, né, ele entrou para o Grêmio, primeiro jogador negro, e antes disso, ele muitos anos jogou no Internacional, foi jogador também da seleção brasileira. Então esse território todo, ele sempre foi muito caracterizado, digamos assim, pela presença de compositores, artistas, instrumentistas, jogadores de futebol, atletas que saíram daqui desse território. Hoje, a Cidade Baixa é um bairro com uma intensa vida noturna, muitos bares, edifícios altos e trânsito intenso. Das ruas pacatas de antigamente, do jeito de cidadezinha do interior, restam apenas as recordações. Carlos Santos ficou órfão aos 7 anos e veio para Porto Alegre para morar no Pão dos Pobres, onde fez parte da primeira turma de internos da instituição. Cresceu a poucas quadras de sua futura esposa. Casou e foi morar na casa onde até hoje mora um de seus filhos, o senhor Fernando. Como ele nasceu e cresceu no bairro, tem muitas histórias para contar. Antigamente, onde a Aureliano era a continuação da João Alfredo. E atrás, ali onde hoje passam os carros, né, ali era o riacho. Aqui na frente tinha um açougue, que era o açougue do Seu Rocco. Né? Então era um sobrado. Era um sobrado, em cima morava uma família alemã, embaixo era o açougue e mais abaixo tinha aquela que ia pro erro. E ali a gente pescava, sabe? O bonde passava aqui na minha rua, tá entendendo? Ele passava aqui, ele entrava pela ponte ali, tinha uma ponte mais adiante ali, na Getúlio Vargas, ele ia até a José de Alencar, depois ele dobrava e ia até lá à beira da praia. Outro antigo conhecedor do bairro é o senhor Luiz Abraham. Em 1958, ele abriu uma gráfica onde trabalhou até pouco tempo. Ele conta que gostava muito de passear pelas ruas tranquilas e frequentar os bares da região. Mas era a época boa, né? Podia sair e deixar a firma aberta, tudo. Domingo de manhã eu vinha tomar chimarrão, ia ali no bar tomar cafezinho, sabe? Deixava tudo aberto, não tinha problema. Tinha firmas grandes aí na região, como tinha do Seguésio, tinha quantas firmas boas e grandes. E a amizade que a gente fez, né? Tinha saudade, bastante. Morando há 38 anos na Cidade Baixa, o cartunista Neutair Abreu, o Santiago, chegou ao bairro quando veio para a capital junto com seus irmãos. Eu terminei caindo nesse bairro aqui porque meus irmãos antes para Porto Alegre e gostaram de morar aqui. Eu acho que acharam que tinha um jeito de cidade pequena também. E mais tarde veio meu pai e minha mãe para cá também. E a gente morou muito tempo na rua Lopo Gonçalves. E eu morei em quase todas essas travessas da José do Patrocínio aqui, desde que eu casei. Morei na Joaquim Nabuco, morei depois aqui nessa Alberto Torres, morei na Luiz Afonso e na Lopo Gonçalves. Todas essas travessas eu já tive morando durante um tempo. E agora estou aqui na Alberto Torres pela segunda vez. Quando eu vim morar aqui, evidentemente, que eu faço 38 anos como que eu vim pra cá, era uma cidade pequena, né? Eu me lembro que as pessoas botavam cadeira na calçada, tomavam chimarrão no fim da tarde com cadeiras na calçada. Você via muito aquele cidadão aposentado que ficava de pijama sentado na frente da casa, isso você via por aqui. Agora não se vê mais, né? Já tá ficando meio parte do centro, a Cidade Baixa também. Ela perdeu já aquela ingenuidade que ela tinha. Eu gosto do bairro esse, né? Desde que vim morar em Porto Alegre, nessa mesma casa. A vizinhança muito boa, ótima. Ponto de
encontro dos porto-alegrenses nas noites da capital, a Cidade Baixa se caracteriza pelo grande número de bares. Além da tradicional cerveja e do chopp, o lugar é ideal para quem quiser, entre um bate-papo e uma paquera, saborear um delicioso petisco. Um dos locais mais eclético e conhecido do bairro é o Ossip. O nome é uma homenagem ao poeta russo Ossip Mandelstam. Com as paredes repletas de colagens, o carro-chefe da casa é a pizza. Também merece destaque o Bar Pedrini, aberto há mais de 48 anos. O Pedrini foi fundado em 1960 por 3 irmãos, tá? O Antônio, o Luiz e o Alcides, que é meu pai, que eram 3 jovens na época, vindo do interior, e tiveram a ideia de montar um bar. Foi um restaurante que recebeu muito pessoal do jornalismo, pessoal da política, que ajudou a difundir largamente o nome. O lugar ganhou sucesso oferecendo aos seus clientes um prato exclusivo, a pizza na panela. É até hoje o carro-chefe do Pedrini, sabe? As pessoas que conhecem o Pedrini, que ouvem falar do Pedrini, a primeira coisa que vem na cabeça delas é a pizza de panela. E a pizza de panela surgiu de algumas panelas que a gente tinha aqui, panelas de ferro, que foram compradas aqui ao acaso, porque já naquela época, assim, final dos anos 60, prometia-se que naquela panela não grudavam as coisas. E aquelas panelas foram compradas para se fazer galeto dentro delas, porque galeto é uma coisa muito gordurosa e que fatalmente gruda, né? E se testou e a panela realmente não funcionou. Até que um dia, ao acaso, a tia minha que trabalhava aqui junto, ela decidiu pegar aquelas panelas e teve a ideia de tentar fazer uma pizza ali dentro. E começou a testar massas, e a massa que vai ao forno tradicional não serve para esse tipo de pizza. Feito os testes, colocou em funcionamento e praticamente imediatamente tomou conta. Para quem preferir dançar ou curtir uma música ao vivo, o endereço certo é o Opinião. Grandes nomes nacionais como Lobão, Cazuza, Skank, o Rapa, Jota Quest e muitos outros já tocaram lá. Nas noites em que não há show, os frequentadores podem curtir um clima mais de barzinho, com bandas cover de rock. Além de muita festa, a Cidade Baixa também tem espaço para a cultura. No Shopping Nova Olaria tem o Cinema Guion Center, que oferece 3 salas com uma programação alternativa, exibindo filmes europeus e de circuito mais independente. Um outro espaço de cultura e também de manifestações populares de diferentes etnias é o Largo Zumbi dos Palmares. O nome é uma homenagem ao principal líder do Quilombo de Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão. Que é um símbolo sagrado para nós aqui. Daqui saiu o Oxalá Bocum, ali onde é Epatur, ali tinha casas de religião, da onde saiu esse Orixá Bocum e que existe até hoje. Também faz parte da história do bairro Pão dos Pobres. A instituição foi criada em 15 de agosto de 1895 por José Marcelino de Souza Bittencourt. Ela tem uma origem na Revolução Federalista. Logo depois da instauração da República, aqui no Rio Grande do Sul, houve a formação de um partido que não aceitou a nova República e quis iniciar novamente um movimento separatista. Significa separar o Rio Grande do Sul do resto do estado. Como na Revolução Farroupilha mais ou menos ocorreu. Essa revolução, ela deixou uma esteira de orfandade expressiva, gritante, e que ninguém socorria essas pobres viúvas cujos maridos morreram na Revolução. Então, em Porto Alegre surgiram várias iniciativas de dar amparo a essas viúvas e respectivos filhos órfãos. A única que sobreviveu, subsistiu, foi esta aqui. Essa é uma fundação arquidiocesana e desde 1916 confiada à congregação La Salle. Que direção tem o trabalho em relação a essa meninada? Eu lhes diria em simples palavras, alimentar-lhes o corpo, iluminar-lhes a mente,
educar-lhes o coração e treinar-lhes as mãos. Treinar-lhes as mãos significa profissionalizá-los, para que possam sair daqui e terem capacidade de ganharem o pão com o suor do seu rosto. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de Porto Alegre, tem o Solar Lopo Gonçalves, construído no século XIX. Esta casa pertenceu a um comerciante português que veio para o Brasil lá pelos idos de 1824. Esse prédio aqui é um dos dois únicos coloniais brasileiros puros aqui em Porto Alegre. O outro é o Solar Paraíso, né? Desde o final da década de 70, a casa abriga o Museu Joaquim Felizardo. O local recebeu este nome em 1994, em homenagem ao primeiro secretário de Cultura da capital. De terça a domingo, a comunidade pode visitar o espaço que abriga a exposição Transformações Urbanas, Porto Alegre de Montauri a Loureiro. Ela trata da evolução urbana da cidade no período entre 1897 até 1943. Por aí passaram, então, 4 dos nossos prefeitos mais importantes e, então, é o carro-chefe do museu. A exposição está aberta à visitação, exceto nas segundas-feiras, todos os dias da semana. O museu ainda tem a oferecer uma sala onde aproximadamente 50 mil fotos do museu podem ser visualizadas por toda e qualquer pessoa da população. Esse também é uma novidade e pode inclusive levar fotos para casa, né? Convido as pessoas a virem às escolas a fazer a educação patrimonial. Nós temos nas terças e quintas aqui uma equipe que a gente agenda e as escolas vêm. Os alunos têm adorado, sem sombra de dúvidas, as pessoas não querem ir embora quando vêm aqui. Então eu convido realmente a todos que venham ao museu conhecer a sua história, a nossa memória, que não vão se arrepender não. Seja para relembrar o passado, passear pelas ruas e apreciar a arquitetura antiga, assistir a um filme diferente, encontrar os amigos ou ainda fazer uma festa. Venha para cá. A Cidade Baixa com certeza tem um lugar especial esperando por você. E o programa de hoje está chegando ao final. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.